Olá, boa tarde, pessoal. O escritório tem Curalano e Camargo Advogados inicia com esse vídeo uma série aí de bate-papos com outros colegas advogados e profissionais que compreendem um pouco desse momento de pandemia e podem contribuir um pouco para que as empresas e as pessoas possam passar da melhor forma possível por esse momento. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Weber, que é advogado, assessor jurídico do Sincotiba, que é o Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana, também com o Guilherme Camargo, que é sócio do BAC Advogados, como a gente chama. Vamos ter um bate-papo hoje aqui sobre a tributação, né? Como a pandemia tem afetado diretamente as empresas, que muitas vezes sem faturamento precisam cumprir com suas obrigações e esse momento de dificuldade aí que a tributação tem trazido para as empresas, né? Eu vou, sem delongas aqui, passar a palavra para o doutor Ricardo, nosso colega aí de longa data, para ele falar um pouco aí sobre a atuação do Sincotiba nesse momento, né? E na sequência aí sobre essas medidas, principalmente do governo federal, de prorrogação de obrigações acessórias e do pagamento de alguns tributos. Está contigo a palavra, doutor Ricardo. Obrigado. Agradeço o convite. Realmente, amigos de longa data, Ulisses e Guilherme, muito obrigado mesmo pelo convite. Para tecer uns breves comentários sobre essas medidas em âmbito federal, estadual e municipal que visam amenizar aí os impactos e contribuir nas finanças das empresas. Falo em nome do Sincotiba, Sindicato Contabilistas de Curitiba e Região Metropolitana, que tem 97 anos de história e representa 13.500 profissionais na base. Tá? Do que vem, é uma situação nova para todos, para os sindicatos, para os contadores, para os advogados, para os empresários. Né? Muitos preocupados, temos notado que alguns na crise geram-se novas oportunidades, muitos estão se adaptando. Aqueles que já estavam vinculados à inteligência artificial, parte online, muitos não estão sofrendo tanto, né? A depender de cada ramo de negócio. E o que eu posso dizer, os contabilistas, as entidades contábeis como um todo, em ações coordenadas, estão buscando, junto ao ministro da Economia, ao secretário da Receita Federal, várias medidas para prorrogar tributos, né? Tanto que alguns já foram concedidos como imposto de renda, né? Então, a redução de tributos, isenção e tudo mais, vários itens. Alguns foram acolhidos, outros não. Sabemos que essas medidas são importantes, com certeza, tem que ter mais e mais, mas são os instrumentos que temos no momento são esses. Não é o ideal, mas são alguns casos foram prorrogados, alguns tributos reduzidos, mas não muitos. Tá? Então, a gente vem notando os contabilistas junto aos empresários, a maioria muito preocupado, né? Vendo os empresários sofrerem mesmo, e temos que valorizar os advogados, os contabilistas que estão trabalhando muito nesse período, até mais do que antes, tá? Os contabilistas até, muitos estão chamando os médicos das empresas, aí, os advogados, e é muito importante, nesse momento, dar uma informação com credibilidade diante de tantas fake news, e é que a legislação muda muito, né? São instruções normativas, medidas provisórias, todo dia tem uma novidade, então tem que cuidar mesmo e o que puder contar com os contabilistas, os profissionais de contabilidade e os advogados, estamos à disposição também. Com certeza, legal. Ricardo, vamos conversar um pouquinho primeiro sobre essas medidas, primeiro a prorrogação do pagamento aí de alguns tributos, né? Não todos como os empresários aí precisavam, né? A gente sabe que vários impostos, como o imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro líquido, aí, os tributos que incidem sobre o lucro, principalmente não entraram nessa medida de prorrogação, mas alguns entraram. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os tributos que que estão já em vigência desde março, né, com o pagamento prorrogado, também com relação às obrigações acessórias. Isso. Sobre os tributos, tem muitos deles competência de março, abril, maio. De março, alguns o vencimento já passou. Então, com certeza, esse vídeo, quando estiver sendo visto, né, as competências de abril, maio, em diante, podem ser bem úteis para quem ainda não tem esse conhecimento. Na parte do Simples Nacional, a resolução 54 do Comitê do Gestor do Simples estabeleceu a parte do Simples na parte do microempreendedor individual, tá? Postergou por 6 meses as competências ali de março, abril e maio, mas agora é a de abril e maio que interessa, né? E a parte, para as empresas que não são microempreendedores individuais, as demais empresas do Simples, tem a parte federal e tem a parte também estadual, né? E municipal, a parte de ICMS e ISS. Então, nessa teve a mudança, a parte federal ficou 6 meses, também prorrogado, cada competência dessas, de abril e maio,
e a parte de ICMS e ISS ficou 3 meses, então somente. Tá? Até nesse sentido, as entidades contábeis estão buscando, junto aos governantes, porque a guia está saindo junto ainda, a parte de ICMS, ISS com a parte federal, isso tem gerado uma confusão. Tá? Então, a gente tem buscado para que seja desmembrado essas guias na hora da emissão. Quanto a Curitiba, a parte do ISS fixo também teve prorrogação, tá? Para os autônomos de escritórios profissionais, aí, de contabilidade, advocacia e tudo mais. E a parte do ICMS, no estado do Paraná, também teve um decreto que menciona a prorrogação na parte do Simples, da substituição tributária e diferencial da alíquota. Isso na parte do Simples Nacional, tá? Ainda tivemos a parte do PIS e COFINS, conforme a portaria 139, que a competência de abril vai para outubro, tá? Contribuição social sobre lucro líquido, como você disse, não entrou, né? A parte de INSS patronal, isso é importante, a competência de abril foi para outubro também. É importante dizer que aquela parte, que é a parte do empregado em si, e aquela parte que é repassada aos terceiros, permanece tudo igual. É só a parte do INSS do patrão, a parte dele, inclusive também o INSS do doméstico, do empregador doméstico, no mesmo sentido. E essa é a parte dos tributos, tá? Mais assim, que foram prorrogados. Aí a gente vai comentar mais para frente aí a parte das obrigações acessórias. Então, legal. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho aqui, incluindo a nossa expertise aqui da atuação na área tributária, né, que a gente tem acompanhado a jurisprudência, aí, principalmente do Tribunal da Quarta Região, com relação aos tributos que não foram incluídos nessas prorrogações, né, como a contribuição sobre o lucro líquido, o IRPJ, o IPI também, né? A gente vale lembrar que teve alguns produtos aí de proteção individual, importação de álcool, tiveram o IPI, a alíquota foi reduzida a zero, assim também para o imposto de importação, mas o imposto regular do mês as empresas têm que continuar pagando normalmente, né? Então, fora essas questões de exceção, naturalmente, né, não tinha como continuar cobrando IPI, imposto de importação de produtos tão essenciais para o combate ao coronavírus, né? Mas o pagamento aí mensal desses tributos permanece vigente, né? Eu e o Dr. Guilherme fizemos uma pesquisa de jurisprudência aí e temos visto que o nosso tribunal, assim como os juízes em geral, de primeira instância também, não têm aceitado o pedido das empresas para prorrogação, assim como do PIS e da COFINS e das contribuições previdenciárias, do pagamento desses outros impostos também. A justificativa é muito de que o juiz, né, o Poder Judiciário, tomar esse papel que é do legislativo, né, e fazer uma prorrogação. Esses tributos não foram fazer um papel de legislador positivo aí, né? Esses tributos que não foram incluídos na prorrogação se deram principalmente que são tributos que incidem sobre o lucro, né? Então optou-se por prorrogar somente e tão somente os tributos que tinham incidência sobre o faturamento. Então esses tiveram de 3 a 6 meses aí de prorrogação. Então a gente verificou que, embora fosse uma ajuda bastante significativa para os empresários, o judiciário não tem entendido que é o caso de prorrogação desses tributos. Até também tem em São Paulo foram proferidas algumas decisões no começo do decreto de isolamento, foram conferidas até algumas decisões favoráveis aos contribuintes para prorrogar o pagamento dos impostos, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo mesmo reverteu todas essas decisões, né? Então, o Judiciário não está permitindo realmente essa prorrogação. O que está acontecendo, que a gente tem visto, é algumas concessões, né, em casos específicos, como, por exemplo, a liberação da penhora de dinheiro penhorado em execuções fiscais para pagamento de salário. Existem decisões liberando esse dinheiro, depósitos judiciais. Então, para situações específicas, tem sido concedido decisões favoráveis, mas para prorrogamento de imposto, não. Até havia algumas decisões aqui do nosso Tribunal da Quarta Região é bastante rígido em relação aos tributos, e a gente costuma até falar que
tem um caráter um pouco pró-fisco nesse sentido, né? A gente viu empresas que estavam tentando liberar depósitos judiciais com substituição da penhora, né? Oferecendo imóveis ou maquinários, né? E muitos desses pedidos também estavam sendo negados pelo TRF4, infelizmente, né? Eram situações onde a empresa precisava da liberação do valor para manter em ordem suas obrigações, né? Obrigações tributárias que estão vigentes, né? Obrigações trabalhistas, né? E mesmo assim o judiciário, infelizmente, não tem dado esse de refletir, né? O tributo está garantido ainda muitas vezes por um imóvel da empresa ou maquinário, então é muito lamentável a gente ter uma situação como essa. Dando sequência aqui, eu acho que a gente não falou sobre as obrigações acessórias também, né, doutor Ricardo, que foram prorrogadas, mas muitas obrigações acessórias também tiveram seu prazo estendido, né? Sim, algumas sim. O Sicontiva, assim, conjunto com as outras entidades contábeis, buscou também, junto ao governo federal, uma lista, né? Oficiou, buscou uma reunião para tratar. Alguns não foram, como a ECD, ECF, a parte de social. Mas um exemplo para os contabilistas, a parte de imposto de renda pessoa física. Esse foi uma conquista, após muita insistência, foi prorrogado por 60 dias, tá? Então agora ficou para junho, não mais abriu a parte do imposto de renda pessoa física. Como você já disse anteriormente, a parte de pessoa jurídica não entra, a parte do imposto retido na fonte também não. É aquela declaração mesmo da pessoa física, seria em abril, passou para junho. Tá? Essa foi uma conquista aí que divulgamos amplamente. Também teve a questão da DEFIS, do CIMEI, e a DEFIS e o CIMEI, a parte das empresas do Simples, e os microempreendedores, aquela declaração anual também foi prorrogada, tá, para 30 de junho. Isso também foi prorrogado. A DCTF, competência de março, foi para 21 de julho, e a competência de abril para 21 de julho também. O SPED contribuições, também via instrução normativa da Receita Federal, o 932, a competência de março foi para julho, e a competência de abril para julho. Tá? Como já mencionei, a redução do IOF foi reduzida de 3% a 0% essa parte do tributo, não obrigação acessória, tá? Em operações de crédito, isso visa facilitar também a parte das linhas de crédito, para reduzir as taxas e tudo mais. Também tivemos a questão da redução da alíquota na contribuição Sistema S, que influencia, tá, no momento ali das guias, tudo mais, algumas hipóteses. Também gostaria de comentar a parte do FGTS, né, que tem todas aquelas medidas trabalhistas, mas a parte do FGTS que entra aqui, no que nós estamos tratando, também tem aquela questão, né, a competência de abril, maio, pagamento sem qualquer reajuste, encargo a mais, poderá ser feito a partir de julho em 6 parcelas fixas, tá? Então essa parte do FGTS também. Tem toda aquela questão importante também das certidões de débitos, né, no âmbito federal, dívida ativa da União, também municipal, que tiveram suas prorrogações. A da União, por exemplo, por 90 dias e já está correndo. Né? Sim. As certidões são fundamentais aí, né? Muitas vezes para as empresas conseguirem um crédito para se manterem nesse período de dificuldade, as certidões têm que estar positivas, né? Então essa prorrogação eu vejo com bastante bons olhos, assim, porque realmente as empresas precisavam, né? Sem faturar, sem certidão e sem acesso a crédito seria um momento catastrófico aí, né? Então essa medida realmente foi bastante interessante, né? E em conjunto eu também queria olhar um pouquinho para o né? Protesto, atos, procedimentos, essa parte também foi suspensa, né? Atos, procedimentos, protesto, essa parte de parcelamento também é bem importante esclarecer o pessoal, né? Sim, parte do parcelamento. Existem até decisões concedendo a prorrogação do parcelamento de débitos tributários. Já a gente, na nossa pesquisa, nós encontramos algumas decisões favoráveis nesse sentido também. Eu acho que esse é o momento das empresas buscarem e aproveitarem todos esses benefícios, né? Não só aqueles concedidos pelo governo, mas também aqueles que estão sendo concedidos pelos tribunais, né? Aqui a gente volta aí no caso das teses tributárias, né? Nesse momento elas são muito importantes para você buscar crédito, diminuir o pagamento de determinado imposto, né? Então, existem estudos que falam que 90% das empresas pagam tributos a mais ou indevidamente. Então, é importante nesse momento de crise, onde a receita está sendo afetada diretamente, você revisitar todas essas teses tributárias, ver o que se aplica para você, revisão,
de crédito, tributos, como estão sendo pagos. É um momento ideal para você buscar isso, né? Com certeza. Nosso escritório tem uma atuação bastante proativa em gerenciamento de risco jurídico, né? Então, eu acho que esse é o momento das empresas é, pensarem um pouco mais nesse sentido, né? De buscarem um diagnóstico da tributação dela, quais são os principais fatores de tributação, buscar novas possibilidades ativamente de crédito, né? A gente tem trabalhado com alguns postos de gasolina, a gente tem visto que esse ano teve uma medida concedendo a possibilidade dos postos buscarem crédito e as empresas, por desorganização ou não ter uma contabilidade organizada em alguns casos, acabam não aproveitando desses créditos, né? E a gente vê, os postos de gasolinas é um setor que está sendo bastante afetado também, né? A gente não tem uma movimentação tão grande de carros, as pessoas viajando, né? Então, certamente é um setor que está sendo bastante afetado e que pode ativamente buscar uns créditos que podem auxiliar na manutenção da empresa, né? Seja, nem que esses créditos sejam resgatados em alguns meses ou um pouco mais à frente, né? Mas com certeza é uma medida ativa que as empresas têm que ter de planejamento. É o momento de se fazer isso, pensar em planejamento tributário, em governança, para que todos os créditos sejam aproveitados, né? Eventualmente, você tem algum crédito que não está sendo utilizado, de PIS, COFINS, que pode salvar a tua empresa um pouquinho mais para frente, né? Então, crédito ICMS também existem algumas possibilidades de tomada de crédito aí que as empresas têm que ficar atentas, conversar com os contadores, né, muito competentes, conversar com o advogado, se for o caso, entrar com as ações judiciais para que os créditos não sejam perdidos, né? A tributação no Brasil já é muito grande, afeta muitos negócios fecham por não terem condições de arcar com todo o custo Brasil, né, de tributos e mais burocráticos, né? Então, essa organização no Brasil realmente é fundamental e uma análise voltada para o gerenciamento, a proatividade, né, trabalhando em cima da prevenção é bastante fundamental. Doutor Guilherme, você tem mais algum ponto a acrescentar sobre esse nosso Eu bate-papo? acho que é importante a gente dizer aqui também, Luiz, que existem decisões, existem temas tributários que é dinheiro na mão da empresa, né? São temas que já houve decisão em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, às vezes é pedido administrativo que você consegue em 3, 4 meses reaver um crédito, né? Vamos usar o exemplo do desconto na nota fiscal do Simples, de prestador de serviço, aqueles 11%. Aquilo lá é pedido administrativo, você pode conversar com o teu contador para ele efetuar esses pedidos administrativos que em algum tempo você vai reaver esse dinheiro. Obviamente nada é tão rápido, né? No nosso judiciário, mesmo administrativamente, nada é tão rápido. Mas se você buscar, uma hora você vai receber e todo o dinheiro agora é bem-vindo, né? Sim, existem várias discussões do Siscomex. Essa semana, se eu não me engano, teve uma decisão com repercussão geral do Supremo também, definindo que o aumento do Siscomex, que teve um tempo atrás, foi ilegal e que as empresas podem reaver o valor que foi pago a maior, né? Então, esses são teses que lógico, tem que acionar o judiciário, mas que podem também gerar um benefício aí para o empresário enfrentar essas dificuldades, né? Com certeza. Pessoal, doutor Ricardo, tem mais algum assunto a colocar? Nossa ideia hoje aqui não era ser muito extenso, né? Era ter um bate-papo de mais ou menos de 15 a 20 minutos. Acho que já chegamos nessa média, conseguimos falar sobre, né, o Simples Nacional, o MEI, sobre a prorrogação dos tributos, do pagamento dos tributos e das obrigações acessórias, né, dos impostos que infelizmente ficaram fora dessa prorrogação, né, como a contribuição sobre o lucro líquido, o IRPJ, o IPI, na grande maioria dos casos. Falamos um pouco sobre as teses aí que o judiciário tem sido levada para o judiciário, né, com a prorrogação desses tributos que ficaram fora, a substituição
depósito judicial por outro bem, o que infelizmente o Tribunal da Quarta Região não tem aceitado. O doutor Ricardo também falou sobre algumas medidas como a alíquota zero do IOF aí para os empréstimos, para essas linhas de créditos aí emergenciais, que são bastante importantes, né? A prorrogação das certidões negativas também no âmbito federal, municipal aqui de Curitiba, o que é bastante importante para os empresários continuarem com a ficha limpa, né? Para poderem ter acesso a essas linhas de crédito, né? Eu acho que esse era um dos temas que a gente queria abordar hoje, né? Se esclarecer, dar alguma contribuição para o empresário, para os contadores, para que possam enfrentar essa crise, né? E eu acho que finalizando, a gente podia fazer um comentário que a gente não estava na nossa pauta aqui, mas é falar para o futuro, né? O que a gente pode esperar do futuro? Esses 3 meses já está ficando um tempo bem curto, né? Prorrogou março, abril e maio, a gente já está entrando em maio aí essa semana. Vocês acreditam que possam existir novas medidas de prorrogação do pagamento de impostos, que esses 3 meses possam virar 6 meses, ou que algum outro tributo aí possa entrar nessa lista? Sim, tem tido vários ofícios, várias buscas por reuniões, mas sabe como é? Tem que ter a voz do povo, né? O povo tem que se unir, quanto mais vozes, mais pressão, mais chance, tá? Mas nessa parte do lucro, mesmo sobre o lucro, é mais difícil, tá? Então, o que temos visto é isso, com os governantes. Tem projetos de lei, na parte de tributos não tanto, mas na parte de linhas de crédito também tem a pressão para que tenha outras formas de linhas de crédito, né? Mas o período finalizando, né? Também falamos em dinheiro, então tem a linha de crédito também do Paraná aqui, né? Do Fomento aqui do Paraná, que também tem algumas linhas de crédito interessantes. Bem lembrado. Né? Para o pessoal procurar, ter linhas ali de 6 mil, de 6 a 20 mil, de 20 mil a 200 mil, tá? Só que analisado caso a caso demora um pouquinho, a análise aqui, né? No Paraná. Tem a linha da MP 944 e tem outros projetos aí de lei também que o pessoal está pressionando para que tenha linhas que peguem desde do bem pequeno, não do micro pequeno empresário, né, o autônomo, todas as empresas de todos os portes. Então tem essa pressão. Mas mencionando essa questão do futuro, é preocupante. Eu acho que tem que ter cautela, né, tem que buscar ter uma estabilidade, com certeza. Todo mundo, é uma situação nova para todos, contabilistas, advogados, empresários, a sociedade como um todo. Mas vamos tirar com certeza lições, temos que nos adaptar. Creio que essa parte da inteligência artificial ficou agora bem demonstrada, que já vimos falando, né? Que não tem como escapar nessa parte da inteligência artificial, das questões online. A gente percebe os escritórios que já tinham essa parte, na parte de contabilidade, passam a crise de uma forma não tão complicada, né? Do que aqueles que são a moda antiga, mais conservador na parte de papel e tudo mais. Então, há lições aí a serem tiradas. Tudo vai depender, né? Como você disse, pode ser que seja prorrogado por mais 3 competências. Tudo vai depender do caminhar aí da pandemia, né? Da Covid-19. Mas isso é o que vai acontecer, que estamos aí ao mesmo tempo acompanhando, aprendendo e buscando estratégias para dar confiança, né, aos clientes e tudo mais. E torcendo pelo fim. Com certeza. Dessa pandemia. Olha, pessoal, então acho que a gente encerra esse vídeo por aqui. A gente agradece aí a participação do doutor Ricardo, do Sincontiba, de permitir que ele fizesse esse bate-papo aqui com a gente, né? Nos colocamos à disposição, o sindicato, evidentemente, está à disposição aí de todos os contabilistas também para tirar de qualquer dúvida da área tributária, da área trabalhista também. Eles têm uma atuação bem forte. Quem sabe num futuro breve a gente possa fazer um vídeo aí falando um pouco sobre as medidas tributárias e como o Sincontiba tem atuado, né? Mas por hora é isso, a gente agradece e fica à disposição aí. Ulisses. Obrigado, doutor Ricardo. Agradeço mais uma vez. O Sincontiba fica à disposição, eu fico à disposição. Vocês vão repassar o nosso e-mail aqui, institucional. Inclusive, se tiver sugestões de pauta para nós buscarmos junto à Receita Federal, ao Ministro da Economia e tudo mais, governo do Estado, governo municipal, sugestões aí de redução, de isenção, de prorrogação de tributos, ficamos à disposição. Maravilha. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.